Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje pela terceira vez entrando online porque nós estamos com alguns pequenos problemas técnicos e algumas questões aí para resolver. Hoje a professora Sueli ela teve uma queda por conta do cachorro que ela tem que derrubou e aí ela está sentindo algumas dores, mas ela vai tentar participar da live, certo? Estamos aguardando que ela possa entrar online. Mas nesse meio tempo eu já vou conversando com vocês aqui sobre algumas coisas. Segunda-feira, no caso, o professor Paulo Marcelo vai participar da nossa live. Ele é professor lá do professor Paulo Marcelo Espínola, ele é professor da UNEB no curso de jogos, trabalha com modelagem 3D, é um grande amigo, a gente vai bater um papo, ele foi até indicação do professor Jaime, que pediu para trazê-lo para conversar justamente sobre um pouco de 3D. E eu gostaria também de aproveitar e falar do jogo que a gente está desenvolvendo na Gen, que estamos chamando de O Paciente Zero. Bom, tivemos alguns avanços, não são todos os professores que estão participando. Opa, a professora Sueli acabou de entrar. Deixa eu aproveitar aqui e já chamá-la para a conversa. Já estou adicionando. Pronto. Oi, Sueli. Oi, Alexandre, bom dia. Vai Tudo bem com desculpar você? da cara de ontem. Não, não se preocupe. Como é que você está? Tá melhor? Por enquanto, Ah, tô certo. Deixa esperando. eu avisar aqui para o pessoal de novo, porque tinha gente online para falar com você, acabei desconectando, estou conectando de novo. Aí estou aproveitando para avisar para o pessoal. Eu fiz isso ontem. Se você quiser, Sueli, já aproveite e vá se apresentando. Eu sou Sueli, professora da área de Ciências da Natureza. Adoro jogos, principalmente os de mesa, porque os outros eu gosto de perceber as nuances que eles fazem durante a parte de trabalho de conteúdo em sala. Eles Hum, trazem muito desse universo de jogos para o que eles trabalham em sala de aula. Como eu trabalho com oficinas, então nada melhor do que aproveitar o que eles gostam para poder trabalhar isso em sala de aula. e quais são as oficinas que você trabalha? Eu trabalho com giro da física, tinha que ser, né? E também trabalho com embaixadores da ciência. Essa oficina é onde eu mais me distraio, porque é onde eles colocam no papel, que a dificuldade maior está aí, que é colocar no papel o que é que eles estão fazendo com aqueles jogos. Sim, Se eles têm essa expertise de colocar no papel o jogo que eles estão jogando. A partir verdade. daí, eles começam a ver que existe toda uma lógica por trás da construção desse jogo. Sim. E a gente E pode contar isso até pela experiência desse jogo que a gente está criando em conjunto, né? isso, O com Paciente certeza. Zero, que é justamente, É, é justamente a gente parar para analisar o propósito que a gente quer alcançar com esse jogo, quais são as etapas. Para quem não sabe, a gente está fazendo uma Jam, que é para criar um jogo para utilizar em sala de aula, principalmente, mas também vai poder ser utilizado em empresas. E aí, esse jogo, a gente vai falar sobre a Covid-19, mas inicialmente o estudante não vai saber que é a Covid-19, porque ele vai ter, os estudantes vão ter que descobrir, justamente pelos sintomas e algumas informações, qual é a doença que está assolando ali aquela localidade, fazer uma investigação, também vai ter que descobrir, no caso, a projeção dessa doença, que a gente vai pedir isso em alguns. Então, aí, vejam que o jogo já contempla a matemática, a biologia, diversas com áreas aí no certeza. caso, né? A parte da
comunicação, que é super importante. Eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que para todas as áreas do conhecimento vai ser importante esse jogo. Sim, com certeza. Eu vejo ultimamente, Sueli, a gente estava conversando ontem com o Jaime, que você conhece, trabalha junto com ele, né? E a gente estava falando da Jenny McDowell. Ela fala justamente, ó, tem um pessoal mandando aí, ó, Dalton Dourado, também tem umas pessoas que acabaram de entrar aí, viu? Depois deu uma olhada. E aí a gente Na estava falando da santa. questão dos jogos, Sueli. De certa forma, tem uma teoria agora que os jogos eles podem influenciar na vida real. Por quê? É, Você tem aquele autor que fala que quando você tem 10 mil horas de determinada área, você é um expert nisso. Né? Então, a Jenny McDonough ela fala que um jogador até 21 anos ele já atinge mais ou menos essa carga horária aí de 10 mil horas. E o que eu achei interessante é que ela faz o comparativo com a escola, que é o mesmo tempo que você teria na escola, você teria o tempo de jogo. E se você pegar os jogadores, eles são sempre otimistas porque eles querem salvar o mundo, eles querem conquistar algo. E se a gente usasse essa conquista não para o virtual, mas para o mundo real? É isso que ela estava falando, né? Então entra um pouco nesse ponto que você estava trazendo, né? é. Eu tenho um aluno chamado Alex, que por sinal é até ex-aluno. Ele sempre trazia questões relacionadas à saúde. No caso Sim, dele, no caso dele, o jogo era descobrir. Cada um tinha a sua vez, eram dois dados, e no que a gente chamava tapete, na realidade é a base, né, do jogo. A cada vez que era lançado, alguém tinha uma vez para tentar descobrir qual era a doença que ele tinha. sim. E que quase ninguém, na realidade, sabia. E, e isso durou quase que uma unidade inteira. E todo mundo queria participar durante meia hora, todo final de oficina, fosse ela Giro da Física ou Embaixadores da Ciência, queria, quando ele estava lá, participar. Aí ele abria o jogo, fazia de tudo, ainda eram várias doenças. Com a parte de vírus, a gente pode trabalhar com isso, incluindo Sim, aí o vírus, o nome do vírus, que é o o COVID-2, SARS, né? que é o nome do o SARS-CoV-2, para poder alinhar um pouco. Na realidade, nós estamos com um plano de ação nos centros juvenis que fala justamente Falhou um que tem pouco, que Sueli. descobrir o paciente zero. Hum, Quem primeiro no jogo, né, apresentou aqueles sintomas. isso. Então, temos área de matemática, química, física, biologia, a parte social. Sim, Então, tudo isso aí está dentro do próprio jogo. claro. Sim, justamente esse ponto que você está colocando. Inclusive, ontem eu estava conversando com o Jaime o seguinte: que o jogo, quando ele tem um propósito maior, ele pode ampliar justamente para a gente ampliar os horizontes dos estudantes também, né? Porque, por Isso. exemplo, o que você está falando, essas áreas de pesquisa, de biologia, também a área de roteiro, a área de música, o estudante começa a ter contato com essas áreas de programação e começa a pensar, poxa, no futuro eu posso ser um programador, eu posso ser um cientista, eu posso ser um pesquisador, e aí você amplia os horizontes. Eu falo isso até porque eu estava trazendo um exemplo da, da Débora H. Eu falo que ela trabalhando com robótica, os estudantes dela não pensavam antes em fazer graduação e depois começaram a pensar, por trabalhar com robótica, começaram a pensar em fazer faculdade de engenharia, engenharia aeronáutica e por aí vai, né? E às vezes aí, o próprio Jaime ontem estava me falando que ele trabalha com a lenda do herói, e aí um estudante para ele de 12 anos fez, eu vou escrever meu livro. Quer dizer, você estimular um estudante de 12 anos
a pensar em escrever um livro, a criar uma música, a ser programador, ou o que for, você começa a inspirar as pessoas, às vezes, de uma forma simples. Porque até isso que a gente estava conversando, né? Muitas vezes a gente pensa que para inspirar as pessoas, a gente precisa fazer algo fora, muito grande, muito fora da curva, e às vezes uma atitude simples, mas inspirada, a gente consegue já, com uma conversa, já trazer para o estudante, às vezes, um universo maior para ele e ampliar esses horizontes, né, Sueli? Com certeza. A cada conversa que você tem com um aluno, eu percebo uma diferença enorme a cada semana e às vezes até a cada encontro que eu tenho com eles. Porque a cabeça muda. A nossa muda, imagine a deles, que é proativa, né? Sim. Então, um virou e disse assim: eu gostaria de alinhar. Ele faz giro da física, ele é muito tímido, e ele disse assim: Proçuca, eu quero alinhar o que eu aprendo aqui de construção, e realmente é de construção dentro dos conceitos da física. Eu não uso somente física, não, viu? Eu sou meio eclético. Sim. Mas ele queria alinhar com música. A Hum, madrinha dele me deu um violão. E, para minha surpresa, ele começou a pegar as músicas de ouvido. bacana. Ele escutando e ele começou a reconhecer, ele queria fazer uma analogia do som com a parte metodológica mesmo de música. Hum. Eu levei ele ao professor Alexandre, seu xará, que você já conhece. Sim, professor de música lá do Centro Juvenil. O Silvanilton Isso, entrou aí online. Silvanilton que está no grupo ajudando com o jogo. isso. É o matemático. Sim. Isso. Muito bom, prazer, Silvanildo. É engraçado que os meninos usam muito a parte de estatística. Nessa parte do reconhecimento e do jogo, eu acho que a parte que vai realmente pegar os meninos é essa parte matemática. A parte biológica, nós até já conversamos isso em sala de aula. Eu não sei se eu Sim. já lhe falei isso antes, mas antes da gente entrar em recesso, que não é recesso, Sim. Todo mas mundo em casa. Eu tava falando eu tenho falado ultimamente que a gente tá no eterno domingo agora, né? Todo dia é domingo. o pior é que não é meu dia preferido, né? Mas deixa pra lá. Antes disso, era uma proposta dos meninos trabalharem com esse vírus. Inclusive, trabalhando, fazendo analogia, ou fazendo uma comparação dele, do vírus em si, com o Aedes aegypti. Porque nós estamos na parte de outono. E essa é uma época perigosa. Sim. Porque se você deixa um de lado, você está em casa, é bom que, olha uma coisa ótima, faxina todo dia. O pessoal não tem o que fazer mesmo, né? Então, isso é uma melhora no caso. Né? Eu estou na ilha, onde a gente fica é mato mesmo. Então a gente Certo. precisa tomar um cuidado maior. Mas aí na cidade tem que ter consciência. Nós estamos retidos em casa. Por que não já tomarmos nossas medidas, né? Sim, verdade. Eu gostei muito da parte do jogo. Sim, é isso. No Ele caso, está dizendo que já me conhece. ele falou que fez uma visita lá no Centro Juvenil, que ele Ah, já sim, conversa com o Jaime. lembro sim, lembro. Eu tô meio assim, diga a ele, depois você explica a ele a situação. Ah, Mas é que eu não tô certo. muito bem. Mas eu me lembro, acabei de me lembrar. Olha só o que é cabeça, né? Sim, Mas aí eu sei vamos que. sim. Aí uma coisa até que eu queria aproveitar, Sueli, explorar esse lado que você já trabalha com diversas linhas e essas oficinas, sempre com jogos, né? Inclusive você me falou que estava usando o livro lá para poder se inspirar, o livro-jogo, que até para esse projeto da gente, por exemplo, eu estava pensando, sabe o que? De repente a gente pode usar um livro-jogo
como base, e a partir daí é esse livro-jogo fazer com que fosse pesquisar na internet e também que fosse pesquisar na própria escola, que eu acho que seria algo bacana para ser feito, né? E aí conte um pouco dessa experiência que você vem trabalhando com esse grupo de estudantes. Você já falou um pouco do jogo, da questão do tapete, mas como é que você vem trabalhando? Qual a metodologia que você vem trabalhando com eles? Você deixa eles mais soltos para criarem um jogo? Você interfere? Você às vezes mete a colher e diz, olha, não, eu vou trazer o jogo já semi-pronto e aí vocês vão fazer o que eu vou pedir para vocês. Como é que está funcionando? Não, eu nunca levo nada pronto, eu sou muito inconstante. Eles são mais seguros, muito mais seguros nessa área do que eu. Então, quando a gente, uma vez por semana a gente tem uma reunião, você já sabe disso, Sim. e tem uma mesa grande onde a gente senta e vai definir o que a gente vai trabalhar durante uma semana ou 2 semanas. Nesse caso, eu sempre dou a entender que nesse trabalho, nesse interim, a gente vai ter que montar um jogo. Mas de que espécie? Aí eu deixo eles pesquisando. Quando eles dizem que não estão achando nada, eu, desculpe, uso o seu livro. Porque é um passo a passo para eles que é muito legal. Eles dizem assim: ah, eu posso partir disso, eu posso partir daquele lado, daquele. Eu posso É aquela usar. história, né? É o que eu venho conversando sempre, é questão de metodologia, né? Porque, por É, exemplo, uma coisa que a gente vem conversando muito ao longo aí, vários bate-papos com quem trabalha com estudante de sala de aula, que é o estudante sempre quer fazer aquele jogo de tiro, tipo Counter-Strike, minha, Battlefield, e eles pensam que assim, o jogar é fazer jogo. Não. Para fazer não, o jogo tem uma metodologia, tem a tem. pesquisa. Eu falo sempre, uma dica que eu costumo dar é a gente pensar num projeto de pesquisa em que a gente tem que buscar referências, buscar outros jogos, fazer o levantamento, fazer um estudo, buscar temas, conhecer o assunto. Tudo isso aí é fundamental para quem quer começar a fazer um jogo, né? E mesmo assim, a gente fala assim, jogo para sala de aula, mas a metodologia que eu uso, a metodologia que você pode fazer um jogo comercial. Porque assim, a minha base foram de jogos comerciais, não foram para jogos para sala de Isso. aula. Depois que eu comecei a migrar para dialogar com cultura, com educação, com diversidade, com educação, mas o meu foco antes era fazer jogo. Aí hoje em dia, que a gente tem esse foco para educação, que aí eu penso também, já estimulo a pensar a questão da BNCC, como colocar as informações, quais as habilidades nós vamos trabalhar, quais as competências, né? Que é justamente isso que a metodologia, o passo a passo, vai facilitar por esse lado, né? É. Eu acho que se você tem que matar algo nesse caso, seria, por exemplo, quando eles descobrissem o vírus. Existe um joguinho onde você atira para ver quantas naves. Isso é um jogo antigo da Desgrama, que é um dos poucos que eu ainda sei. Que você via quantas naves espaciais e ETs você conseguia matar. Por que não a gente, na descida, conseguisse matar quantos vírus? Em algum momento ele poderia dizer assim, mas por quê? Por que eu? Por que me matar? E ali a resposta no próprio jogo. Ou então, poderia sim caminhar para fora do jogo, uma parte online ou uma parte mais, vamos dizer assim, das próprias pesquisas deles, eles darem essa explicação. Seria um jogo interativo, porque um poderia conversar com o outro, porque é, essa parte é com você, Jaime. Eu sempre digo a Jaime, isso aí é com você. Não, mas esse jogo que eu estava pensando, na verdade, ele seria um jogo meio que analógico, porque ele teria o livro-jogo em si, que poderia ser um PDF. E, no caso, os estudantes explorarem a escola, pode pensar, colocar coisas no ambiente da escola que eles possam buscar
Que aí lá, por exemplo, eu tinha colocado uma foto do vírus em si, que aí de repente eles podem procurar na internet a referência, podem buscar informações, dizer, olha, essa imagem do vírus no microscópio, que vírus é esse? Ou que patologia é essa? Lá eu botei, desculpe interromper. Sim. Lá eu coloquei a foto do vírus e em cima, quem sou eu? Foi um inferno. Mas Porque sabe eles não por quê, Suca? sabem Eu tinha me atribuir. inspirado para fazer esse projeto um pouco com o Jean. Jean, lá do Centro Juvenil, que tem as Isso, oficinas que eu brinco de CSI, né? Porque é, daria para explorar justamente isso. Algumas coisas eles teriam que meio que simular, que utilizar elementos e fazer pesquisas até que aí poderia se colocar na escola mesmo, no ambiente da escola, alguns elementos que eles poderiam buscar e aí analisar esses elementos e a partir dessa análise eles chegarem a algumas conclusões para avançar no jogo. Que é por isso que eu tinha pensado, por isso a gente falou em ARG, que assim, o ARG é como se fosse o Pokémon GO. Pokémon GO você às vezes não tinha que ir em determinado lugar para capturar determinado Pokémon. É a eu mesma odiava, mas coisa. tive que jogar, Não, né? mas o que eu falo, por exemplo, para conseguir determinado objeto, você teria que pesquisar em determinada sala do colégio ou determinada parte do colégio lá pesquisar e você encontra um determinado objeto que vai dar a certa referência para eles do que seria aquilo, entendeu? Ou então Sim. é esse tipo de coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, entregar para eles um, um envelope que é o resultado do exame do último paciente. Eles aí tem que analisar esse relatório, pegar as informações e a partir dali seguir em frente. Então, ou então esse relatório estaria com alguém que representa o médico. Então esse médico fica na sala, sei lá, na sala 10. Quando você vai na E, sala 10, tem um joga, no caso tem um player que vai estar lá, que é o equivalente ao médico. Vai ser hum, no caso, o personagem não jogável em si, né? O NPC. E aí essa pessoa vai estar atuando como médico e aí diz, tá aqui o resultado, vocês podem analisar agora. E aí, esse tipo de coisa que a gente tem que passar, o que é que vai precisar dentro do jogo. E é o mesmo que é, você já faz atualmente, né? Você trabalha mais com jogos de tabuleiro, com essas ideias e deixa. Agora, uma coisa que eu acho bacana e que eu fico observando que você faz é que você cria aqueles experimentos. Você já colocou seus estudantes para fazer até computador, né? Com. E aí, de repente, fazer um jogo com esse lado de criar objetos. Tem um monte de gente mandando oi para você aí, viu, Sueli? é, Alguns são deixa eu seus botar estudantes um que já oi mandaram saudade, já disseram que estão com saudade de você. Silvanilton é, falou várias coisas também. e Silvanei falou uma coisa que é certa. Na parte matemática, nós poderíamos colocar como se fosse um jogo, realmente, onde eles teriam que resolver um problema de lógica matemática para chegar até o próximo, para descobrir, por exemplo, o número da sala onde eles teriam que ir buscar Também. esse primeiro resultado. Jean, ontem, inclusive, nós estávamos conversando sobre a parte de por que álcool gel? Porque tem um filmezinho no Que aí Insta. seria para explicar a questão de que o sabão destrói as moléculas do vírus. Seria interessante explicar isso. Então, tudo isso poderia estar aí no jogo, Uma das entendeu? coisas que eu coloquei também, assim, nessa versão atual, que é justamente o que eu pedi para a gente, vocês avaliarem, que é, por exemplo, descobrir qual é a doença e quais são o que é que quais seriam as medidas preventivas para não se ter a doença. E aí, de repente, dentro dessas medidas preventivas, poderia se explicar o porquê, pedir que se explicasse esse porquê, que aí entraria esse lado do sabão, do álcool gel, desses É. detalhes todos, né? Isso é prevenção, Alexandre. Mas eu, como bióloga, lhe digo, e pelo que eu tenho assistido e conversando com outros colegas meus, daqui para frente vai ser um vírus que vai ser que nem o da herpes. Porque todo mundo tem, agora manifesta a depender do seu sistema imunológico.
Sim, Infelizmente, é um vírus que não tem cura, ele não tem um paliativo. Então, no caso do tratamento, eles estão atrás de uma cura, de uma vacina, mas a vacina, por exemplo, uma vacina para influenza, que está sendo agora para os idosos e tem mais duas etapas, sim, ela é de uma cepa do ano passado. sim. Então, como é que você vai achar uma vacina para uma gripe? Porque ele nada mais é, o Covid-19, ele nada mais é do que um vírus de uma gripe. Sim, Aí, eu tô ó, olhando aqui que o pessoal tá falando. Silvio Silvio Newton ele Newton, estava colocando que os alunos têm que identificar o se que é é um um vírus ou vírus e o bactéria. que é. Sim, na verdade a gente deixou aberto como qual é a patologia, né? E aí os estudantes que quebrem a cabeça lá para Olha, eu vou identificar dizer o uma que é, né? coisa, minha galera de cara já vai perguntar por quê. Que eles todos sabem que são vírus. Então, aí ele vai acabar explicando ao Mas é porque a professor gente tem que por quê. pensar também, Suca, porque aí tem o seguinte, a gente está pensando nesse formato para que possa ser levado para diversas escolas, né? Isso, Então principalmente aí vai para depender muito do. Aí eu acho que o professor pode adaptar também, né? pode, claro, e para nível fundamental, eu acho que é essencial para as crianças, porque eles ainda não têm essa noção de diferenciamento. E como tem aquele círculo vicioso dos nossos alunos que moram em área de risco, né, que não têm um poder Sim, aquisitivo muito alto e tal, eles precisam ter essa ideia. Eles precisam conhecer. E quem é que vai fazer isso se nós estamos retidos em casa? Uma sim, colega verdade. tem todos os e-mails do Enova dos alunos. Ela conseguiu que quase 70% dos alunos respondessem a um questionário dela. Aí ela aproveitou e já fez uma outra atividade. Então, os meninos estão gostando de ter pelo menos 2 dias para tirar somente para aquilo, porque o restante do tempo todo mundo em casa usa porque só tem um computador. Entendi. Até usar o próprio celular, né? Que é o que eu tenho É, falado, aproveitar o celular que ele já tem e não, por exemplo, de repente usar a própria tecnologia que eles já utilizam. Por exemplo, o Instagram aqui, uma live dessa, para quem é professor, abre uma live, chama os estudantes para participarem, eles podem interagir, mandar mensagem de texto, você já tem um bate-papo, já tem uma interação, de repente rola até uma aula aqui no Instagram, né? legal. Mas é isso, é aproveitar as tecnologias que a gente tem já em mãos e que já facilita. Porque também tem um detalhe, né? Hoje em dia, com tanta coisa que tem para instalar no celular, às vezes o celular não tem espaço. Então, o que, que os estudantes já estão usando? Que a gente pode facilitar a vida deles? O WhatsApp, estão utilizando o Instagram, porque aí, por exemplo, pensar nessas mídias que a gente pode expandir e alcançar mais gente e de repente trabalhar com elas, né? O É, próprio e-mail que você citou. ontem nós fizemos uma live pelo WhatsApp de noite. E foi muito engraçado porque o WhatsApp ele aguenta até 4 vídeos, Sim, mas sempre fica 2, 3 sem acesso, só o áudio. sim. E sempre que um caía, levava outro com ele. E ficava 2 pessoas conversando. Aí eu estava conversando justamente sobre isso, onde a gente pode muito bem estar dialogando sobre esse assunto. Ah, Verdade. por que eu preciso ficar em casa? Por que eu preciso lavar as mãos, as roupas, deixar na porta de casa? Qual a ação do cloro usado em produtos de limpeza, tipo que boa? Eu vou dizer a marca, mas é água sanitária, né? Sim, Onde você pode deixar no tapete da casa, a gente pode deixar no banheiro, essas coisas que a gente pode utilizar. Mas sim. por quê? Então, A tudo isso explicação tem que ter científica, né? a explicação científica dada por eles.
Eles sabem que isso é necessário para você não infectar a sua casa. Mas isso deixa de infectar? Não. Por E uma isso que coisa você também tem que eu que estava estar. pensando, de repente, depois a gente pode trabalhar até a questão de fake news também, né? Porque É. quantas notícias fakes não saíram, quantos boatos tem? E tem várias coisas Nossa, aí que a gente fica sem saber. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo que estava explicando que tem uma possível origem do vírus nos Estados Unidos. é. Que seria no Forte, eu esqueci o nome do forte, é Forte Dexter, alguma coisa assim. Que aí os militares americanos foram fazer um treinamento na China e estavam infectados, e foi justamente na área inicial que acharam pacientes eram lá da China, mas eles viram que não era o paciente zero propriamente dito, que tinha outra coisa aí por trás. Mas aí fica o dito pelo não dito, né? Então, Não seria dito. interessante de repente explorar até esse lado das fake news também. Tem tanta coisa que a gente pode explorar nesse jogo. É. Que é por isso que eu estou dizendo assim, a gente às vezes é bom até fechar o núcleo que a gente quer trabalhar para poder discutir, né? É. E engraçado essa fake news. Teve um aluno que ele disse assim: os chineses, eu nunca vi uma coisa da China, que foi uma das coisas que saiu, né? Sim, Nunca tinha entendido porque um produto chinês está durando tanto tempo aqui no Brasil. Eu achei aquilo um ó, né? Eu sentada com ele, conversando, e disse assim, uma colega virou e fez assim, que horror. Aí ele virou e disse assim, eu sei que não foram os chineses, mas eles já estavam visando desde o ano passado. Por é quê? mais uma coisa até que a É gente pode hexagonal. trabalhar. Quer É ver também outra possível. coisa interessante? Que aí as variantes do próprio vírus, a variante italiana, e ver quais são as outras variantes que tem, porque inclusive falam que teria pelo menos 3 ou 4 variantes aí que estão circulando no mundo, não é só a chinesa. Isso. Porque aí falam Não. que o vírus é chinês, mas a que tem na Itália é diferente. A que É tem nos diferente. Estados Unidos já tem uma diferença também. E aí talvez até ter essas variações aí também, os impactos de cada uma delas, né? É, tem isso também. Eu tenho eu tenho um trabalhozinho que é bem direcionado para isso. É a origem das coisas. Sim, Quando eu falo das coisas, entra tudo, porque eu fico imaginando, sabe, Alexandre, esse questionamento seu sobre o vírus ter vindo da China. Na realidade, ele surgiu na China por um acaso. Ele poderia ter surgido, por exemplo, na Mongólia. Ele poderia ter surgido no Japão. Porque eles têm hábitos que são bem diferentes dos nossos. sim. E lá eles comeram a carne de gado infectada. Por quê? Eles acham que quanto mais fresco, melhor o alimento. Por incrível que pareça. Então o vírus ainda está ativo quando eles consomem. Eles têm o hábito de estar cozinhando, eu não sei se você já viu isso em algum vídeo, e eles tiram um pedaço e botam na boca. Eles Sim, já comem vi. aquilo. Já vi isso em Então, vídeo, sim. infelizmente, por causa no nosso caso, olhando, falta de higiene, mas no caso deles, é uma coisa normal, acaba transmitindo. Não foi por querer. Quando eles perceberam, eles avisaram. O Entendi. primeiro que eles avisaram foram os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um meio de comunicação muito maior. Mas aí eles perceberam que a situação era muito mais perigosa do que eles tinham imaginado a princípio. E aí foi que veio toda aquela situação
é, que nós estamos passando agora. E vamos continuar passando. Não tem dessa, não, sabe? Sim, A gente vai continuar passando, segundo os meninos estavam perguntando. Vamos descobrir quanto tempo nós vamos ficar em quarentena. Aí uma virou e disse assim: 40 dias, né, seu burro? E aí na mesma hora, me deu vontade de rir. Mas eu me segurei e disse assim: quarentena pode ser mais dias ou menos dias, a depender da ação da, do, da estrutura do organismo infeccioso. Aí ela, poxa, eu já vi que eu vou ficar em casa fazendo faxina mesmo. Na realidade, ela hoje é uma das maiores pesquisadoras no meu grupo. Ela que tira a ideia dos meninos dessa parte do fake news. Então, interessante. Lavínia sempre tem uma maneira de colocar. Hoje ela está fazendo geografia e ela diz assim: geografia é o mundo. Você hoje em dia você não tem um lugar que você diga assim: eu vou para lá porque não tem, mesmo porque as fronteiras estão fechadas. Verdade. O fique em casa não é fique em casa no seu bairro, na sua comunidade, na sua escola, na sua cidade, é fique em casa no mundo. Fechem as fronteiras. O Brasil é difícil, Sim. mas vamos ver o que o jogo nos propõe nessa hora. Eu acho É porque eu acho que que cabe muito aí nesse caso. Esses pontos que você vem levantando são, assim, pontos que a gente pensa para justamente explorar em sala de aula. São pontos isso. muito relevantes e aí é justamente é, o que a gente pode trazer como lições para a vida dentro desse jogo, né? Eu acho que o ponto principal é esse. O que é que a gente pode trabalhar com o pessoal para que eles possam trazer respostas que a gente espera. Às vezes até o que a gente não espera. Mas o Não, que, eu que até, é justamente esse ponto que eu ia dizer. Trazer respostas que muitas vezes a gente não espera aquela resposta. Que tragam respostas. E aí a gente discutir isso, né? Acho que é válido esse ponto. Tô achando engraçado isso. É o que eu tô olhando aqui, é que tem um monte de alunos seu mandando beijo, pro sul. Eu Tem. tô falando com você e lendo aqui as coisas. Ah, ela é linda, Manuela. Já teve colegas minhas aqui, ex-alunas, Andressa, Celine e tal. Elas também acompanham. Esse é um meu Insta, que é o que eu já usava antes de sair daquela escola lá no IAPI, que eu lhe falei. E eu Bacana. guardo muito carinho pelo pessoal. Muito, muito mesmo, sabe, Alexandre? E alguns alunos meus do Centro Juvenil também estão nesse grupo. Entendi. Então, para mim é muito mais fácil me relacionar porque tem histórias que eles precisam escutar. É importante, é por Então, isso que até se o Bonito está falando aqui, ó, desmistificar o jogo pelo jogo, é uma oportunidade boa de trazer muitas informações, que é uma coisa, é um mantra que eu venho falando ultimamente, né? é, Não pode ser o jogo pelo jogo, o jogo tem que ter um objetivo, pensar. Eu sei que quando você está se divertindo, não tem bem isso, é o jogo pelo jogo mesmo, é, é a eu diversão quero e tal, mas em matar, sala eu de quero aula fazer alguma não, coisa. mas em sala de aula aí é importante que a gente tenha esse objetivo, que traga o elemento, o que, é que a gente quer buscar, no caso, mexer com a curiosidade, trazer coisas novas, reflexões e por aí vai, né? Que é o É, ponto da gente. Porque assim, uma coisa até que eu tava falando dessa pesquisa, dessa game designer, que é a Jenny McDowell, ela tava falando o sim, seguinte, Suca, que o jogo ele vai trazer uma relação de confiança, ele vai trazer uma relação no caso, a pessoa vai gastar tempo com você. Além disso, ela vai valorizar os mesmos objetivos que você para estar ali naquele momento, que você estreita laços.
você tem uma cooperação, você tem uma relação social mais próxima, né? Então aí a gente percebe que o jogo ele acaba fazendo um outro papel também de aproximação, que às vezes porque uma coisa que a gente às vezes não percebe que dentro da própria relação social existem jogos, né? É, sempre. E aí de certa forma, são claro que é um outro nível de jogo, é uma outra coisa, e às vezes é algo que dá game over em definitivo. É. Mas o jogo em si, o que eu estava até falando esses dias aí também. Tem uma amiga que ela é da área de, não é psiquiatria, ela é da área de, no Se caso, for RH. psiquiatria, é minha amiga. Não, não é psiquiatria, não. Ela é psicóloga, na verdade. E ela é de RH. E ela estava me falando o seguinte, que eles botam as pessoas para jogar, para identificar os problemas que elas têm de trabalho. Que aí, quando você tem um conflito de trabalho, como é que a gente faz para identificar? Porque todo mundo senta um do lado do outro, todo mundo diz que não tem nada, que está tudo certo, né? Aí você É, bota para realizar uma atividade, para jogar. Aí as pessoas começam a colocar em prática o que elas têm no dia a dia, né? Seja briga, seja o que for. É, o Bonito tá falando aqui de Ruizinga que eu é o diga. Izinga que o diga. É que o jogo justamente é um tempo É, é um tempo no nosso cotidiano, né? Vamos colocar assim. A gente dá uma não parada no deixa de nosso ser. cotidiano para jogar. Mas é o que eu digo assim, o jogo ele tem uma relação muito forte dentro da sociedade, até da questão que o próprio Ruizinga vai trazer, a questão da religiosidade, que aí você tem um tempo, que ele faz essa comparação, né? Que você tem um tempo específico, você tem ali algumas coisas para serem desenvolvidas, e é interessante esse bate-papo. E aí a gente rodou um bocado agora, né? Ah, poxa, A gente foi longe aqui. Mas eu acho que é isso, Suca. O que é importante a gente falar que o jogo em si, para a sala de aula, claro que o jogo tem essa liberdade que Ruizinga fala, que o jogo tem esse caráter de liberdade, que tem esse caráter, vamos dizer assim, lúdico, que você quebra a realidade, mas se você utiliza o jogo com um propósito, aí você traz o que a Jenny McDougall fala do jogo servir para, por exemplo, resolver problemas da vida real. Poxa, você pensar claro. num jogo resolvendo um problema da vida real, então ele está trazendo aí uma série de fatores, uma série de elementos que até a gente pode falar também do relatório da ONU, Plan for the Planet, que ele vai elencar Ah, as características que muita gente já fala da resolução de problemas que todo jogo geralmente tem, da questão da aprendizagem significativa, você também falar da própria questão de explorar, que você vai explorar conteúdo, você vai explorar personagem, você vai explorar ambientes. Você pensar que você pega um jogo que fez uma pesquisa histórica e utilizar a referência do jogo para reconstruir a Catedral de Notre Dame, é porque nossa, aí a gente parava para pensar assim que, poxa, tem muita coisa aí por trás dos jogos que a gente pode. Claro que tem um lado de violência e de confusão que às vezes acontece, mas outras mídias também têm filme, tantas outras aí. Até uma nossa, música também pode ter essa questão. Olha o gato passando aí, né? não, cachorro, Ah, tá. Eu pensei que Marinho. fosse um gato. Ah, se fosse um gato, eu tava feliz. Aí é isso, a gente pensar na questão dos jogos, Isso é minha irmã que não tem o que tudo fazer. bem, tudo certo? Aí é isso, Suca. A gente pensar nessa questão dos jogos em si e pensar da forma em que eles podem trazer benefícios e serem utilizados em sala de aula, que acho que esse é o principal ponto que a gente pensa quando a gente quer levar um jogo para a sala de aula, né? Esse propósito que nós temos de Isso. pensar esse ponto específico aí, que eu acho que tem muitas vantagens a serem utilizadas. E se você souber utilizar o jogo, souber trilhar o caminho, porque assim, já me fizeram a pergunta em mesa redonda, por exemplo, de Alexandre, mas teve um massacre, o pessoal costumava jogar, será que jogo violento não traz problemas? Eu vou dizer o seguinte, eu acho que assim,
Se a pessoa tem tendências violentas e vê um filme violento, ouve uma música que é violenta, joga um jogo violento, pode até influenciar isso. É, Mas uma pessoa que é centrada, que tem um equilíbrio, que os pais ali acompanham, tá jogando um jogo que não tem esse cunho, não tem essa preocupação. É mais você selecionar que tipo de jogo você quer. Porque aí também entra, por exemplo, uma coisa que eu estava falando com uma outra professora em uma oficina dessas da vida é: se o pessoal que faz o Baleia Azul fizesse um jogo de RPG, Suca, eu não participava desse jogo de RPG de jeito nenhum. eu Porque tenho medo. imagine, porque imagine que coisa que tarefas esse RPG não ia envolver, né? Então, assim, cabe muito você selecionar aquilo que você quer fazer, você fazer essas escolhas, depende muito das suas escolhas, do seu propósito e do caminho que você está seguindo. E aí, para a sala de aula, é muito isso. Qual o objetivo e qual o propósito do jogo? Escolher a linha do jogo, provavelmente de acordo com o assunto que você vai trabalhar, e aí trabalhar em cima desses assuntos, dessas referências de mundo que a gente já tem. Eu acho que seria esse caminho, né? É. O que eu tinha construído Silvanito e achou graça da questão do, acho que do Baleia Azul que eu falei, que eu não jogaria o RPG ó, de jeito nenhum. Baleia Azul tô fora. Mas, pois é, foi um exemplo que teve uma pessoa que, foi justamente a professora me perguntou, o RPG tem esse lado violento? Eu digo, vai depender do mestre que está conduzindo o jogo de RPG, É né? claro. Eu acho Porque que aí, nós vamos nortear toda essa aplicação dos jogos. sim, Eu me lembrei agora daquele aluno que infelizmente veio a falecer. Ele dizia uma coisa que era muito interessante, porque ele dizia assim: você pode ter o jogo que for, pode ser violento ou não, mas ele pode ser um violento divertido. E sim. isso eu nunca esqueci. O Mas, violento mas você quer ver uma divertido coisa? Conquer Strike. Um dos objetivos de Conquer Strike é o headshot, tiro na cabeça. é, E aí, você quer ver um exemplo que tem um game designer que é bem conhecido, ele já trabalhou em jogos muito conhecidos na indústria internacional, que é Ernest Adams. E ele estava à frente da IGDA, que é a Associação Mundial de Desenvolvedores de Jogos. E Ernest Adams, no livro dele, ele fala o seguinte, que quando a indústria, seja do cinema ou de jogos, quer criar algo muito violento, o que é que eles fazem? Eles não utilizam pessoas, eles utilizam robôs, utilizam ETs. Por quê? Se, por exemplo, você pensar em headshot na cabeça de um outro personagem que é um ser humano, atire, sai sangue para tudo quanto é lado, é muito violento. Mas se você pensar que é, seja um robô, aí acaba meio que. É um exemplo que eu costumo falar, aquele jogo que foi banido, Carmageddon, por exemplo. Carmageddon e, foi banido porque o objetivo era você atropelar as pessoas e marcar pontos, né? Mas se isso. não fosse pessoas, fossem zumbis, será que esse jogo teria sido, por exemplo, banido em diversos lugares? Talvez não. E talvez não tivesse essa bandeira de que é tão violento. Então aí cabe esse lado que às vezes mascaram o lado da violência com esse lado de ser um tanto fantasioso e continua sendo divertido, e aí vendem o lado da violência como algo divertido. Eu acho que, por É. exemplo, para a sala de aula tem que se pensar isso de uma forma muito bem definida, muito clara, justamente para se evitar que se tenha essa questão de se vender violência como algo banal e gratuito e divertido, né? É. Ó, Mas Silvanito aí a está gente falando aqui, pode ó, trabalhar. essa estrutura Essa é estrutura importante para dar um importante. direcionamento, que ele estava Pois é. falando aqui. Então, ao invés de ser um violento por violência, como eu falei no início, onde a estrutura seria sala de aula, quantas vezes você pode matar um vírus? Você pode fazer isso na mesa mesmo. Que estrutura você vai utilizar? Os meninos fizeram uns negocinhos assim pequenos que eu achei engraçado. Tinha bucha de prato, cortaram minhas buchas. Eu estou revoltada até agora, viu?
Pegaram meus palitos também e colocaram lá como fósforo, Fizeram um colocaram jogo? Foi tracinhos, um jogo que fizeram? foram um jogo que fizeram, onde Você não me eles. mandou a foto para eu ver em vídeo? Meu filho, isso foi antes desse negócio, foi assim. No dia a gente estava fazendo, no outro a escola estava fechada. Ah, tá. Que eu Porque a depois, gente depois fica que lá voltar, eu quero trabalhando. ver, viu? Eu faço questão. Você vai adorar. Eles fizeram como se fossem miniaturas, mas bem Sim, rústicas mesmo, né? A única coisa que você lia mesmo era o que era. E o sim, que eu achei mais interessante é que não tinha somente o Covid-19, né? Tinham também outros relacionados ao Aedes aegypti. Então, de que maneira você pode se precaver de um estando em casa? Eu tenho plantas, eu tenho lugares onde fica água acumulada, eu tenho um telhado para limpar, eu tenho. Você entendeu? sim. Então, os meninos trouxeram coisas da vivência deles, É importante isso. É que é importante importante. trazer coisas da vivência do dia a dia, eu acho super importante mesmo. É. Mas foi por isso Mas até que eu estava você, de pensando forma. do jogo trazendo a realidade da escola, porque a escola é algo em comum que eles estão compartilhando ali e podem trazer isso. Porque se falar do ambiente de casa, aí eu acho que você já, para eles é do ambiente deles, mas eu acho que já começa a expandir muito, né? Para cada É. um deles trazer, às vezes de bairros diferentes, localidades diferentes. E aí E dentro da trazem escola é coisas uma da minha comunidade em vida. comum. Sim, Tipo, um deles mora ali, que não é bem centenário, é Calabar. sim, Aí teve um mercadinho no Calabar. Eu sei que foi mais de um, né? Mas eu não ia ofender o aluno. Aí eu dizendo a ele assim, poxa, mas teve isso? Ele fez, teve. Que invadiram, pegaram todos os tipos de álcool, gel ou líquido, seja lá o que foi, e resolveram fazer isso em casa, fazer o seu próprio gel. Eles estavam assim em polvorosa, mas ao mesmo tempo também levaram todos os inseticidas que eles encontraram. A resposta foi: eu vou comprar tudo isso, porque aí eu vou fazer da minha casa uma limpeza única, vou limpar do teto ao chão, vou usar o inseticida contra o, o Aedes e vou usar todo o álcool que eu tiver para limpar tudo. Quando na realidade água e sabão e o hipoclorito pode fazer isso. E sai muito mais em conta, diga-se passagem, né? e hoje em dia tá difícil encontrar, por exemplo, álcool gel, né? Quando se encontra o valor é muito caro, tem fila, né? Aqui na ilha estavam vendendo em um lugar R$ 40, 500 ml. Mas o litro aquele que vem 3 litros, aí a gente passa com o pano, vai limpando, a casa não é muito grande, então a gente de manhã cedo e o piso é fácil de limpar, então a gente vai fazendo isso, mesmo que a gente esteja isolado. Porque na realidade a gente está isolado, né? E em volta é mato. Sim. Tem um vizinho aqui, um vizinho lá, mas o restante tudo é mato. Mas a gente nunca sabe, né? Tem minha mãe, que é o que eu mais me preocupo, tem Tem eu, que que faço limpar parte mesmo. do grupo de risco, né? Tem que tomar cuidado dobrado, né? Então, minha irmã, que está aqui tomando conta da gente, porque eu e minha mãe somos teimosas, então, ver aí até quando isso vai permanecer. Nesse interim, vamos ter ideias para o nosso jogo. Sim, eu acho que essa conversa que a gente já teve hoje aqui já surgiu um monte de coisa, um monte de elementos para se utilizar no jogo. Agora cabe a gente só criar um funil do que a gente quer trabalhar no jogo em si, né? Porque, por Isso eu exemplo, vou deixar para e é vocês. até esse ponto que eu gosto de colocar para quem quer. Que eu tenho sempre nessas lives, Suca, aproveitado para trazer para quem não tem quem nunca fez um jogo e está acompanhando a gente, quer saber
por exemplo, por onde começa o jogo, ou então o que fazer quando está começando a produzir o jogo, eu sempre trago esses insights, porque acaba sendo algumas dicas para essas pessoas, né? Aí, por exemplo, no início, nunca tenham vergonha ou medo, pensem em diversos projetos, vão trazendo todas as ideias, façam um brainstorm, coloquem essas ideias no papel, e aí depois vocês vão enxugando, vendo que ponto que vocês vão abordar do jogo, quais são as disciplinas, quais os assuntos, as matérias, para que série vai ser, mas inicialmente, não tenha medo de ter diversas ideias e sair colocando essas ideias no papel, vai anotando como as ideias principais, depois você seleciona como se fosse, por exemplo, eu quero pensar o nome para o jogo, então pensa todo tipo de nome e depois vai sair selecionando o que é bacana. Então as ideias que podem ser trabalhadas no jogo. Vejam que a gente falou aqui, desde tipo se é vírus ou bactéria, a gente falou também da questão de o que pode, o que faz, o que mata o vírus, quais são as substâncias e por que essas substâncias matam, pode ser um elemento para ser explorado no jogo. Tem várias coisas aí que a gente pode ir pensando e são bem interessantes. Suca, devido à sua queda que você teve hoje, eu acho que você deve estar já cansada. Eu sei que o bate-papo tá bom, por mim durava até mais aqui. Mas aí até para agradecer porque você veio, participou, passar a bola para você, para que a gente possa se despedir, qual é a mensagem que você traz, tanto para jogos quanto essa questão do Covid, tudo. Você passar a sua mensagem final aí para que a gente possa se despedir hoje. Eu só tenho a agradecer, como diz Silvio Newton, aqui eu também sou um aprendiz. Aliás, eu sempre sou um aprendiz. Desde que eu Todos nós comecei, somos, eu costumo dizer que eu sempre aprendo com vocês, viu? eu só tenho a agradecer. E desde que eu conheci você, conheci Jaime, e aí eu passei a perceber que eu tinha muito receio de colocar isso no meio público da instituição que eu trabalhava. E a partir daí eu deixei de ter receio. Então, muito dos meus conteúdos, hoje em dia eu transformei em jogos. Pode ser jogos analógicos, podem ser os jogos digitais, mas sempre ali os meninos criando. Para eu aprender a fazer isso e deixar eles criarem, eu perdi o medo de criar também. Então, quando você começa a criar, você começa a perceber tudo isso aí que você falou. Então, E eu você acho pode. bacana, Suca, esse ponto que você está colocando, que muitos professores eles têm medo de deixar os estudantes abrirem as asas e criarem, né? Porque, por Eu dou exemplo, risada. mas eu falo isso porque, por exemplo, eu já percebi que muitos professores não querem utilizar, às vezes, o jogo em sala de aula por não dominarem a utilizar um jogo em si. Então ficam com esse receio. Mas eu digo o contrário, abraço os estudantes e deixa eles virarem monitores, ajudarem a criar os jogos, que eu vejo que é o que você faz, né, Suca? Muitos casos, às vezes, você deixa que eles pesquisem, às vezes eles estão à frente de você em alguns pontos. E é isso que é bacana, porque você traz, no caso, você traz asas mesmo para esses estudantes, amplia esses horizontes, que eles começam a pensar de forma diferente e começam a pensar em novos caminhos a seguirem, né? É, eu acho que minha meta particular é sempre estimular. De que maneira a gente pode fazer isso? Aprendendo a se libertar. Hoje em dia, professor, eu não me considero uma professora, eu me considero uma educadora. Hoje em dia eu aprendo muito com eles e eles me ensinam muito. Essa parte de jogos, no início para mim foi horrível, porque eu via que eu era péssima em jogos online. E Jaime era o que mais se divertia. Você já viu o Jaime rindo, né? Hoje em dia eu evito porque eu sei que não é bem a minha parte, mas a parte daquela mesa que você conheceu, aquilo ali bomba. Ou como esse ano aí Suca, perguntaram, a né? gente tem 26 segundos para terminar. Isso é o Instagram que corta, não sou eu, viu? Eu só tenho a 20 segundos. agradecer, Silvio Newton, você e todos
daqui que a gente sempre participe e se quiser me chame de novo. Beijo. Vou chamar sim, eu que agradeço.